O Evangelho de Lucas, no capítulo 11, ele conta que Jesus estava num certo lugar orando, e quando Jesus acabou de orar, um dos seus discípulos se aproximou dele e pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou aos seus discípulos. Então Jesus lhes ensinou. Vamos para o Evangelho de Mateus, porque Mateus explica melhor. E Jesus então disse: quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Então aqui nós temos já pelo menos 4 ensinamentos. Jesus disse: não sejais como os hipócritas. Quando vocês forem orar, Jesus dizendo, não se comportem como os atores, não. Não brinquem de oração. Não façam como os hipócritas que têm prazer de ficar em pé nas esquinas das ruas e nas praças e até mudam a voz, né? Até fazem aquele sensacionalismo, tudo fingimento, mas fazem, para ser visto pelos homens. Porque eu vos digo que estes já receberam a sua recompensa. Segundo, quando vocês forem orar, entrem no quarto e fechem a porta. Terceiro, ore a teu pai que está em oculto. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não tem que ficar olhando para o santinho, para a estátua, para o quadro, para aquela imagem, não. Deus está oculto aos nossos olhos. Eu não posso vê-lo, você não pode vê-lo. Nunca ninguém viu a Deus para pintar um retrato dele. Então tudo isso é proibido. É idolatria. Deus nos proibiu de fazer qualquer imagem de escultura para venerar. Então Jesus aqui estava ensinando: ore a teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. Quarta coisa que Jesus disse: não useis de vãs repetições. Alguns religiosos inventaram aí um cordão cheio de bolinha, cruzinha e sei lá mais o que, e eles ficam ali num ritual que Jesus não mandou que se fizesse. Jesus não disse para fazer aquilo. Para cada bolinha eles repetem uma reza decorada de acordo com a religião ensinou e fica naquela repetição que não acaba mais. Jesus falou: não useis de vãs repetições. Essas pessoas pensam que por muito falar elas vão ser ouvidas, que tem que rezar um monte de vezes, repetir um monte de vezes a mesma coisa. Jesus não é doido, Deus não é maluco, Deus não é surdo. Não tem esse negócio de você ficar repetindo para ver se ele te atende. Não é por muito falar que você vai ser ouvido. Basta falar uma vez porque Deus ouve. Agora, você tem que atender aquelas condições. Você, quando orar, não faça como um hipócrita, como um ator. Não fica brincando de oração. Vai, procura um lugar reservado. Você e Deus. Ora ao Pai que está em oculto. Você não tem que ficar olhando para o santinho, olhando para a imagem, porque não existe, não tem retrato de Deus. Ninguém viu ele para pintar um retrato dele. Não tem que ficar olhando para o santinho. E tem outra, você não tem que ficar repetindo coisas, porque não é por muito falar que você vai ser ouvido. Essas pessoas que ficam repetindo reza decorada estão enganadas, porque Deus só ouve aquele que respeita a sua palavra e faz a sua vontade. A pessoa que desobedece o que a Bíblia ensina está cometendo pecado. Então, se eu for orar, quando eu for orar, eu pegar essas rezas e ficar repetindo, eu estou desobedecendo as Sagradas Escrituras, porque Jesus disse para eu não fazer isso. Então, se eu faço, eu estou pecando.
E veja o que diz em João 9,31. Diz assim: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Então quer dizer, não quer dizer que Deus não vai ouvir você se você cometeu um pecado. Ele não ouve aquele que é pecador. Quem é o pecador? É aquele que conhece a palavra de Deus, mas ele não respeita, ele quer continuar fazendo errado porque ele quer fazer errado. A esse Deus não vai ouvir. Está compreendendo? Então, se você aprendeu na Bíblia que não é para repetir reza, não é para ficar repetindo, você vai fazer isso? Não vai. Porque senão você está errado, Deus não vai te ouvir assim. Então Jesus diz aqui: não vos assemelheis a eles. Não vos assemelhe àquelas pessoas que ficam repetindo uma reza várias vezes. Palavras decoradas, não. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Então aí Jesus começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Agora preste atenção, porque isso não é uma reza, como alguns religiosos dizem. A oração do Pai Nosso, ela é um modelo de oração. Não quer dizer que você tem que repetir aquelas palavras como se aquilo fosse uma reza. Jesus mesmo falou para você não ficar repetindo coisas. Oração não é decoreba, não é coisa que você decora e repete todo dia a mesma coisa. Jesus, então, ele disse que era para os seus discípulos orarem desta maneira que ele ia ensinar. Mas não é para eles escrever aquelas palavras e depois, quando orar, ficar repetindo aquilo, não, de forma alguma. Jesus estava ensinando como eles deviam orar. Ele não estava dizendo quais palavras eles tinham que dizer. Não era isso. A oração do Pai Nosso não é umas palavras que você tem que repetir. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele deixou um modelo, uma forma de como orar. E ele falou para os discípulos: não vos assemelheis a essas pessoas que ficam repetindo reza decorada. Então preste atenção no ensinamento de Jesus, que é para você aprender a orar como os discípulos aprenderam. Porque quando você ora de acordo com o que Jesus ensinou, você é ouvido. Mas se você achar que você tem que repetir coisas que a religião te ensinou, você não vai ser ouvido por Deus. Jesus disse então: portanto vós orareis assim. Preste atenção. Jesus falando: vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. O que Jesus ensinou? Ele ensinou que você tem que repetir isso? Não. Ele ensinou que você tem que orar ao Pai que está no céu. É isso que ele está dizendo. Quando você for orar, ore ao Pai que está no céu. Não quer dizer que você tem que repetir essa palavra, Pai nosso que está no céu, não. Você tem que orar ao Pai que está no céu. Não é para você repetir a palavra, mas é para você entender que quando for orar, a sua oração tem que ser dirigida ao Pai que está no céu. Não ao santo que está na sala da sua casa, não no crucifixo, não naquele santo que está na sua carteira, ou no vitral da igreja, ou seja lá onde for. Você não tem que orar para o seu anjo da guarda. Você não tem que orar para a alma da sua mãe ou do seu pai. Você não tem que orar para o São Jorge, para o São Sebastião, para a Senhora de Lourdes, para a Senhora Aparecida, ou para qualquer outra entidade que as religiões inventaram. Jesus ensinou: orai ao Pai que está no céu. E Jesus também não mandou que você orasse para ele também, não. Jesus nunca falou: ore para mim, não. Ore ao Pai que está no céu. Ele não falou: ora para o Espírito Santo, não. Ele mandou orar ao Pai que está no céu. Ele falou: Pai nosso que está no céu. Não é para repetir a palavra, é para você orar ao Pai que está no céu. Então, continuando, ele disse: santificado seja o teu nome. Vai prestando atenção que é para você aprender. O que é santificar o nome de Deus? É você prestar as devidas honras ao Senhor. Não de boca, mas reconhecendo Ele como Senhor da sua vida.
1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: porque vós sois a geração eleita. Nós somos o povo que Deus escolheu para honrar o nome dele. Pedro disse: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então entenda bem, nós fomos escolhidos por Deus para anunciar a grandeza, o poder e o amor dele. E isso nós fazemos quando nós respeitamos a presença dele em nós e nós vivemos de modo digno de ser chamado filho de Deus. Em 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, a Bíblia diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então eu glorifico a Deus quando eu me comporto dignamente, quando o meu modo de viver não causa escândalo. Porque também está escrito em 1 de João que aquele que diz estar nele deve também andar como ele andou. Então o Senhor quer ser santificado em nós. Não é para mim orar e dizer: santificado seja o teu nome. Não, eu tenho que santificar a Deus no meu corpo, na minha maneira de viver. Jesus foi bem claro quando ele disse: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, quer dizer, se ele perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, no versículo 10, Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É para mim repetir isso? Não. Venha o teu reino. O que é o reino? Reino é uma nação governada por um rei. João Batista, quando surgiu batizando no deserto, ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus, quando começou a pregar, ele dizia: é chegado a vós o reino de Deus. Então, quando Jesus falou que já havia chegado o reino de Deus, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que o reino de Deus está presente, bem perto da gente. Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ele lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então vamos entender isso. O reino de Deus não é um determinado lugar, não é uma nação, uma coisa aparente, não. Pedro disse: porque vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Jesus ensinou a pedir ao Pai que viesse a nós o seu reino. E o reino de Deus vem a nós quando? Quando nós fazemos a sua vontade aqui na terra, assim como ela é feita pelos anjos no céu. Então cada um de nós individualmente devemos permitir que Deus reine em nós e através de nós. E isso só acontece quando nós ouvimos e obedecemos a sua palavra. Quando nós comportamos de maneira errada, de maneira mundana, fazendo aquilo que dá na nossa cabeça, sem respeitar a palavra de Deus, nós não estamos honrando a Deus e nós não estamos buscando o reino de Deus. Pelo contrário, nós estamos vivendo no reino das trevas. Esse é o único meio de nós sermos ouvidos por Ele. Está escrito em João 9,31, sabemos que Deus não ouve a pecadores. Então por que Jesus mandou você pedir: venha a nós o teu reino, você buscar o reino de Deus? Porque Deus não ouve a pecadores. Se não quer dizer que não ouve aquele que cometeu o pecado. Está dizendo: não ouve a pecadores. Quem são os pecadores? São aqueles que ouviram falar, conheceram a palavra de Deus, desprezaram. Não querem saber, não querem tomar conhecimento da palavra. Querem viver do jeito que querem viver, não respeitando a palavra. Então a esses, Deus não vai ouvir quando ele orar. Aí está escrito, João: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, quer dizer, se alguém respeitar a palavra de Deus e procurar fazer aquilo que ela manda,
A esse ele ouve. E Jesus deixou claro que o reino dos céus está muito perto de nós. Já chegou, está aqui o reino dos céus. Aquele que se arrepende dos seus erros, deixa os seus pecados e se converte a Deus de coração, essa pessoa toma posse do reino de Deus. Ou seja, ela começa a participar das bênçãos de Deus. Agora preste atenção, não adianta você orar e dizer para Deus, venha o teu reino, se você não quer e não aceita ser governado por ele. Se você não tem no seu coração o desejo de fazer a vontade de Deus, não adianta você dizer, venha a nós o teu reino. Então você não tem que repetir, você tem que assumir o reino de Deus. Você é a nação santa, o povo escolhido, aquele que Deus escolheu para representar ele aqui na terra. Continuando, Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que ele está ensinando aqui? Não está ensinando você pedir pão, está ensinando você pedir aquilo que você tem a necessidade. Não significa você pedir apenas o pão, apenas o alimento, mas sim tudo quanto você tem necessidade. Porque não faz sentido algum eu ficar repetindo essa reza e dizer o pão nosso de cada dia dai hoje, se não é de pão que eu estou precisando. A pessoa tem que saber entender e interpretar as palavras de Deus. Eu tenho que pedir o que eu preciso. Por que Jesus falou o pão de cada dia? Aquilo que eu preciso a cada dia. Eu não tenho que pedir para dar em um mês, para dar em um ano. Eu tenho que pedir de acordo com a minha necessidade hoje. E não é só o alimento físico, mas principalmente o alimento espiritual. A bênção de Deus. Então você tem que pedir aquilo que você está precisando. Isso é o que você tem que pedir. Agora, espiritualmente falando, nós temos sim todos os dias que pedir a Deus que nos dê o pão. O que é o pão? É a doutrina dele, isso é a revelação da sua palavra. Porque essa é a essência da vida. Jesus falou com os judeus dizendo, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Examinai as escrituras, ou seja, leia a Bíblia. Porque nela está o segredo para você ter uma vida e vida com abundância. E ele acrescentou, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, só para lembrar, quando você for orar, primeiro, não fica repetindo reza. Fale com Deus sobre os seus problemas, sobre as suas necessidades e peça a Ele duas coisas. Primeiro, que cada dia Ele te ensine por meio da palavra. Agora, pedir e não ler a Bíblia, não ouvir a pregação, não resolve. Você tem que pedir e buscar. Jesus falou, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Se eu pedir e não buscar, eu não vou receber nem encontrar. Então, peça a Deus que te ensine por meio da palavra dele, da Bíblia, da pregação, o que você tem que aprender para você vencer o mal que está na sua vida. Isso é a primeira coisa que tem que pedir. Agora, não é só pedir isso, você tem que procurar. Você tem que ler a Bíblia, tem que ouvir a pregação. Porque Deus vai falar com você pela palavra. Ele não vai rachar a sua cabeça no meio e colocar a palavra dentro da sua cabeça, não. Você tem que ler a Bíblia, prestar atenção naquilo que a palavra vai falar no seu coração. E depois, então, de acordo com aquilo que você aprendeu, você vai pedir. E aí sim, você vai pedir tudo quanto você precisa para o seu bem-estar. Saúde, prosperidade, enfim, o que você precisar. Jesus diz que aquele que pede, recebe. E feito isso, então Jesus ensina que nós devemos também nos reconciliar com os nossos semelhantes. Aliás, essa é uma condição fundamental para quem quer viver uma vida de bênçãos. Jesus disse no versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas. Diz como você tem que orar ao Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem religioso que fica repetindo essas palavras, mas ele tem mágoa no coração, tem ódio contra alguém, deseja o mal de uma pessoa, e está falando, perdoa a nossa dívida, assim como perdoamos. Mas não perdoa nada, ele não perdoa ninguém. A Bíblia diz que aquele que julga o seu próximo, condena-se a si mesmo, porque ele próprio também comete erros. E muitas vezes até piores.
O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. O que Jesus está falando? Você vai orar. Você lembrou, meu irmão tem alguma coisa contra mim, eu fiz algo que magoou, fiz algo que ofendeu a ele. Então, vai lá, reconcilia-te primeiro com ele, pede perdão a ele, depois você vem e Deus vai te perdoar. Então Jesus diz, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho. Porque não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade eu te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O que Jesus quer dizer? O que ele estava dizendo? Reconcilia-te depressa, não fique esperando que aquele a quem você magoou, aquele a quem você ofendeu, ore ao Pai e queixe-se com o Pai, queixe de você com Ele. Porque se essa queixa for levada a Deus, e Deus olha e vê que você é culpado, você está sendo entregue ao juiz. O juízo de Deus vai estar sobre você. A mão de Deus vai estar pesando sobre você, porque você está carregando aquele pecado. Então, Jesus falou, reconcilia-te depressa com teu adversário, antes que ele te entregue ao juiz. E o juiz te entrega ao oficial e você vai para a cadeia. E você não vai sair dali enquanto não pagar o último centavo. Não a cadeia física, mas a cadeia espiritual. Você que magoou alguém, que ofendeu alguém, se você não buscar o perdão, você vai estar aprisionado espiritualmente. E quando Jesus ensinou isso, Pedro então aproximou dele. E Pedro disse, Senhor, até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu tenho que perdoá-lo? Até 7? E Jesus disse para Pedro, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Em outras palavras, não tem limite. Não há um limite estabelecido. Se alguém pecar contra você e mais tarde essa pessoa se arrepender do que fez e vier te pedir perdão, é sua obrigação perdoar. E se eu não perdoar, Deus não vai perdoar os meus pecados. Ele vai me cobrar por cada um deles. Eu não vou ser liberto enquanto eu não pagar o último centavo. E ele vai me cobrar, inclusive, por não ter perdoado o meu semelhante. E para terminar, Jesus ensina que não devemos desejar a tentação, mas procurar ficar longe do mal. Meu irmão, só Deus sabe o que o diabo faz para te levar na conversa, para arrastar você para a perdição. Então, nós temos que pedir a Deus, não nos induzas à tentação. Livra-nos do mal, nos ajude a ser liberto. Não deixe que a gente seja tentado além da nossa capacidade. E Deus então não vai deixar. Jesus disse, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque o reino é de Deus. Jesus diz, porque teu é o reino. A terra pertence a Deus, não é do diabo. O diabo é usurpador. Ele entrou no mundo ilegalmente e ele tem assolado a terra ilegalmente. Então, peça a ajuda de Deus para, quando você for tentado, que você não seja tentado acima daquilo que você pode suportar. E peça a Deus o escape, porque Ele dá o escape. Então Jesus disse, não nos induz à tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Eu espero que você tenha entendido como é que se ora. Vamos então agora orar o Pai Nosso, como Jesus ensinou? Então feche os olhos e ore junto comigo. Senhor, bendito seja o teu nome. Tu que estás acima nos céus, que vê
e sabe todas as coisas, inclina para mim a tua face e ouve a minha oração. Santifica-me, Senhor, para que o meu viver santifique o teu nome. Abre o meu entendimento para eu compreender a cada dia a tua palavra e ensina-me a tomar posse do teu reino, o qual preparaste para aqueles que o amam. Dá-me sabedoria, dá-me poder para cumprir a tua vontade aqui na terra. E assim ela também será cumprida no mundo espiritual, porque Jesus disse que tudo que nós ligarmos na terra também será ligado no céu. Meu Pai, me dá a cada dia, cada vez mais do teu Espírito, porque o Senhor prometeu que a quem tiver será dado. Supre as minhas necessidades terrenas e concede-me o que eu vou te pedir agora. Então agora você peça para Deus aquilo que você quer. Faça o seu pedido a Deus, aquilo que você quer. Você não tem que repetir palavras. Você vai falar: meu Deus, eu preciso disso, disso, outro. Eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo que você quer agora, fale para Deus então. Agora fique em silêncio e deixe eu interceder para Deus te abençoar. Eu continuo a minha oração pedindo uma bênção para você. Sim, meu Deus, eu peço uma bênção para essa pessoa que está me assistindo, essa pessoa que me acompanha pelo YouTube, pelas redes sociais. Pai, eu oro para que o Senhor manifeste a tua graça, manifeste o teu poder aí onde essa pessoa se encontra agora, para curar, para libertar essa pessoa que está sendo oprimida pelo mal. Essa pessoa que anda desassossegada, que anda inquieta, essa que está tomada pelo medo, tomada pela ansiedade, tomada pelo pânico. Deus, essa pessoa que sente macumbada, oh meu Deus, que ela seja alcançada pelo teu grande amor, pelo teu grande poder. Essa que está angustiada, que sente que tem algo errado na vida dela, as coisas não andam bem, nada dá certo. Essa pessoa, meu Deus, que ela sente um peso no corpo, um mal-estar constante, uma dor de cabeça constante, essa pessoa que a vida financeira está toda amarrada, que a vida sentimental está amarrada, a pessoa sente que tem algo mal na casa dela, na família dela. Eu oro para que ela seja liberta, e eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu, no nome de Jesus Cristo. Eu falo ao espírito mal que tem oprimido essa pessoa: o demônio acabou, chegou a hora de você bater em retirada, você vai pegar tudo que é teu agora. Eu te amarro, eu desfaço o teu mal, eu ordeno em nome de Jesus: saia, vá embora e desapareça. Agora você respire fundo e diga: obrigado, Senhor, pela minha libertação, porque somente a Ti pertencem o domínio, o reino, o poder e a honra e a glória para todo sempre. Diga graças a Deus. Meu querido, minha querida, sinceramente eu espero ter ajudado você a compreender a oração do Pai Nosso. E eu aconselho você a fazer essa oração cada manhã. Mas não é você ficar repetindo as palavras decoradas. É você fazer conforme aquilo que você aprendeu. E eu aconselho você também a ler a Bíblia todos os dias, a ouvir a pregação da palavra, assistir os vídeos. Não deixe de se inscrever no meu canal e ativar as notificações, que é para você ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Deus te abençoe.